Hoje a gente vai mergulhar direto numa discussão jurídica que é simplesmente fascinante. É um debate que sai lá dos corredores do Supremo Tribunal Federal e vai bater direto no coração do nosso ecossistema. Vamos desbravar essa batalha complexa, mas absolutamente crucial, que envolve a Confederação Brasileira de Apicultura e Meliponicultura, a CBA, e as leis ambientais do estado do Ceará. Isso mesmo, Rafael. E para quem já acompanha de perto o setor agrícola e ambiental, essa nossa explicação de hoje é peça-chave. Afinal, a gente não está falando só de uma disputa de papelada nos tribunais, né? É literalmente uma questão de sobrevivência para milhares de produtores rurais e para um dos biomas mais únicos que existem no mundo. Então, vamos entender juntos como uma decisão recente lá no STF está virando o jogo para a apicultura no Brasil. E para sacar o que está realmente em jogo aqui, a gente precisa olhar para a importância da caatinga. Não é só mais uma floresta, é o único bioma que é 100% nosso, brasileiro. E o detalhe mais impactante é lá que a gente encontra a maior concentração de apiários do Nordeste. É um habitat que não dá para substituir, sabe? Ele é a casa de dezenas de espécies de abelhas nativas, muitas delas sem ferrão, que têm um valor ecológico e econômico gigantesco. Se a gente perde essas áreas de forrageamento, a gente coloca em xeque toda a base produtiva e a biodiversidade local de uma vez só. Exatamente. E é isso que nos leva direto para nossa parte 1, o conflito ambiental no Ceará. Bom, tudo começou a esquentar com a Lei Estadual do Ceará, número 18.301, que foi aprovada em 2022. Essa lei colocou na mesa um conceito que, acendeu um alerta vermelho gigante para o setor. É a tal da Reserva Legal Extrapropriedade. Traduzindo do juridiquês, isso quer dizer que o proprietário rural não é mais obrigado a manter aquela porcentagem de mata nativa dentro da própria fazenda. Ele pode simplesmente alugar ou registrar essa reserva na terra de outra pessoa a quilômetros de distância dali. E é aí que mora o perigo. Na prática, isso cria uma brecha enorme. Esse mecanismo meio que dribla os critérios mais rígidos do Código Florestal Federal, porque acaba autorizando um desmatamento quase total, bem ali onde a produção agrícola está acontecendo de fato. A conservação ambiental é empurrada lá para longe. Claro, se a gente pensar numa mega plantação de soja, logisticamente pode até fazer sentido. Mas para a natureza que está ali em volta, o impacto é drástico. O que puxa muito bem a nossa parte 2, a ameaça às abelhas nativas. Porque, pensa comigo, o que acontece com os produtores e com as abelhas quando a floresta que fica colada nas colmeias simplesmente some de forma legal? Transferir essa reserva para uma terra longe do apiário não ajuda em nada a abelha local. Zero. Elas dependem daquele ambiente imediato para forragear, ou seja, para buscar o pólen e o néctar todo dia e também para nidificação. Então, preservar uma área a dezenas de quilômetros enquanto a área ao redor é legalmente desmatada, acaba destruindo aquele raio de ação vital que sustenta as abelhas sem ferrão, que inclusive tem alto valor comercial. E só para dar uma dimensão real da escala física que essas colmeias precisam para sobreviver, dá uma olhada nesse número, 6 quilômetros. A Instrução Normativa Conjunta 01 de 2012, do IBAMA com o Ministério da Agricultura, estabelece exatamente esse raio de proteção de 6 quilômetros em volta de cada apiário registrado. Gente, é uma área imensa. Se a vegetação dentro desse raio for derrubada por causa daquela lei do Ceará, a base produtiva inteira do apicultor é dizimada, e ele fica literalmente de mãos atadas, sem nenhum instrumento legal rápido para se defender. E isso nos traz para a nossa parte 3, a batalha pela legitimidade. Foi justamente por causa dessa total falta de proteção imediata que a Confederação Brasileira de Apicultura e Meliponicultura teve que ir aos tribunais. E aí começou uma batalha processual daquelas. O setor precisava desesperadamente de uma voz jurídica forte, mas a gente esbarrou num verdadeiro abismo de interpretações no judiciário. Lá no começo, na Justiça Federal do Ceará, o juiz simplesmente negou a legitimidade da CBA. O argumento? Disseram que a confederação não tinha representatividade adequada para atuar na justiça em defesa do setor. O caso morreu ali mesmo, sem nem julgarem o mérito. Mas peraí, Rafael, isso soa como um contrassenso absurdo, né? Como é que a maior confederação nacional do setor não serve para representar os próprios produtores? Exato, não faz sentido. E é aqui que vem a reviravolta monumental dessa história. O ministro Nunes Marques, já no Supremo Tribunal Federal, tomou uma decisão que foi o absoluto oposto disso. Ele admitiu a entrada da CBA no processo na Suprema Corte. Ou seja, ele reconheceu formalmente que a entidade tem sim toda a legitimidade para defender a apicultura brasileira.
E olha, o ministro Nunes Marques não tirou essa decisão do nada. O STF fundamentou a entrada da CBA com base em 3 pilares que são super importantes. Primeiro, a inegável representatividade nacional da entidade. Segundo, a pertinência temática, que é bem óbvia, entre a CBA e o assunto principal da ação. E terceiro, e talvez o mais vital, a capacidade técnica que eles têm de contribuir com esse debate constitucional. Essa contradição direta com o tribunal lá de baixo dá para a CBA uma base fortíssima para recorrer de qualquer outra decisão que tente silenciar o setor no futuro. O que a gente explora agora na parte 4? O Supremo Tribunal Federal e a ADI 7455. Para entender onde toda essa legitimidade recém-conquistada está sendo aplicada agora, vamos passar rapidinho por como essa linha do tempo se desenrolou. Tudo começou em 2022, quando saiu aquela lei controversa no Ceará. Aí, entre 2022 e 2025, foi ajuizada a ADI 7455 no STF, justamente para bater de frente e questionar a constitucionalidade dessa história de reserva legal extra-propriedade. O grande divisor de águas rolou no dia 30 de março de 2026, com o ministro Nunes Marques admitindo a CBA. E aí, finalmente, no dia 8 de maio de 2026, foi dada a largada para o julgamento virtual no STF, que é onde o mérito da questão está sendo decidido de verdade. O papel oficial que a CBA assumiu lá dentro dessa ADI é o de amicus curiae. É uma expressãozinha em latim que quer dizer amigo da corte. Basicamente, é um status jurídico que deixa uma instituição trazer aquele conhecimento técnico super especializado para ajudar os ministros a tomarem decisões bem mais embasadas. Mesmo que a CBA não seja a autora principal da ação, ela está lá dando esse suporte vital. E vamos combinar que, estrategicamente, isso é uma vitória gigantesca. Significa que os apicultores finalmente conseguiram um assento nessa mesa. Eles estão lá para garantir que as complexidades reais da vida no campo, a biologia das abelhas e a realidade nua e crua do bioma da caatinga sejam ouvidas e no mais alto nível constitucional, antes que alguém bata o martelo numa decisão permanente. E olha, para quem quer ficar de olho nesse julgamento em tempo real, a dinâmica do processo virtual segue um passo a passo bem claro. Primeiro de tudo, os ministros têm um prazo de 5 dias úteis para colocar os votos deles lá na plataforma online. Segundo ponto importante, a qualquer momento, qualquer ministro pode fazer um pedido de vista ou um destaque. Se isso acontecer, o processo online congela na hora e o debate vai para o plenário presencial. E terceiro, se quiser acompanhar de perto, é só entrar no portal oficial do STF e buscar pela ADI 7455. Simples assim. Entrando agora na nossa quinta e última parte. O futuro da apicultura. Porque, no fim das contas, toda essa mobilização jurídica puxa uma reflexão muito maior. O que esse momento histórico e essa legitimação significam para o produtor rural de mel no Brasil? O futuro da apicultura está ganhando uma cara nova, e esse reconhecimento institucional não vai ficar preso só lá nos tribunais de Brasília. A Confederação já tem planos de usar esse peso jurídico que acabou de conquistar como uma alavanca enorme de debate no Congresso Brasileiro de Apicultura, o CONBRAP 2026, que vai rolar em Santa Catarina. É o 25º Congresso do setor. Pesquisadores, técnicos, produtores rurais, vai dar todo mundo lá discutindo justamente esses desafios de como proteger o meio ambiente e, ao mesmo tempo, garantir a segurança legal para quem vive das abelhas. O que deixa a gente com um cenário de expectativa lá em cima. Como é que o STF vai definir, de uma vez por todas, os limites constitucionais dessa proteção florestal, quando a gente coloca na balança as necessidades agrícolas de um lado e a proteção das abelhas do outro? Com certeza, uma decisão que vai criar um precedente histórico. Não é só sobre o futuro do Ceará, é algo que pode ditar a regra do jogo para o equilíbrio entre o desenvolvimento rural e a preservação da caatinga e dos nossos polinizadores no Brasil inteiro. É um daqueles casos vitais para a gente continuar acompanhando com uma lupa. Agradecemos a quem ficou com a gente durante essa explicação profunda e esperamos que as peças desse grande quebra-cabeça jurídico tenham ficado bem claras. Até a próxima!